Pois é, pessoal, não existe uma forma da gente fazer orçamentos de obras com valores exatos que serão gastos nessa mesma obra. Mas a gente consegue usar algumas considerações de engenharia de custos e orçamento de obras para conseguir ter um orçamento preciso, ou seja, o mais próximo da realidade possível. E antes de mais nada, muito obrigado a você que está aqui assistindo a esse vídeo. E se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Assim você vai poder acompanhar de perto a série Conhecendo o Sinap para Orçamentos de Obras, que inclusive este é o episódio 3 dessa websérie, onde a gente está estudando aí todos os manuais oficiais fornecidos pelo próprio Sinap. E aqui na tela já está o livro 1, que trata aí das metodologias e conceitos, que é o livro que a gente está estudando no momento nessa série. E hoje a gente vai lá para a página 15 do livro, tá? Onde a gente vai estudar aí as considerações quanto à engenharia de custos e elaboração de orçamentos, ou seja, o que o próprio Sinap considera na realização de orçamento de obras. Isso é muito importante para você que trabalha com obras, pois você vai entender de fato como o próprio Sinap pensa e assim vai facilitar aí nos seus próprios orçamentos de obras, fazendo com que os seus orçamentos sejam muito mais precisos, inclusive aceitos aí, por exemplo, em processos de financiamento imobiliário, que tem tudo a ver com isso, né? Pois quando a gente apresenta uma proposta de financiamento imobiliário, a gente tem que apresentar um orçamento exequível, compatível aí com as tabelas referenciais, no caso, a tabela Sinap. E aqui, inicialmente, o Sinap faz uma consideração quanto à engenharia de custo, né? Ele fala para a gente o que ele considera, e no caso é a especialidade que estabelece aí métodos e técnicas para estudos de custos de uma obra ou empreendimento, a formação do preço dessas intervenções e o controle de custos durante a sua execução. Tá? Então, isso tudo é, né, considerado aí a engenharia de custos. E a elaboração de orçamentos, pessoal, ou seja, a orçamentação, é uma das atividades inerentes, né, ao profissional especialista aí na engenharia de custos, né, que busca alcançar a estimativa de custos antes que se transformem em despesas, sendo necessário, após isso, acompanhá-los e gerenciá-los à medida que ocorrem. Então, a orçamentação basicamente é o quê? Levantar os custos mais precisos possíveis de uma obra e fazer o controle de execução desses custos durante o tempo de vida da obra, controlando aí o consumo de todos os insumos e, claro, né, a aplicação destes em cada etapa da construção. Até aqui tudo bem. Agora vamos entender a definição de orçamento, né? O que o Sinap considera aí como orçamento? Bom, o orçamento é a identificação, descrição, quantificação, análise e valoração de mão de obra, equipamentos, materiais, custos financeiros, custos administrativos, impostos, riscos e margem de lucro desejada para adequada previsão do preço final de um empreendimento, de uma obra, de uma construção, seja uma casa residencial, unifamiliar, mesmo pequena, ou um grande empreendimento. Então veja que levantar os custos de uma obra, pessoal, não é só fazer uma simples conta ali de quanto você vai gastar de material e quanto você vai gastar de mão de obra. Tem muito mais coisas envolvidas. E é aí onde muitas pessoas acabam errando, né, nos seus orçamentos, nas suas previsões financeiras para executar uma obra, como por exemplo, não considerar os impostos ou mesmo os custos administrativos, ou seja, aquele custo que você vai ter para fazer o controle da obra e muitos outros, não é mesmo? Então veja, custo é tudo aquilo que onera o construtor, representa todo o gasto envolvido na produção, ou seja, todos os insumos da obra, assim como toda a infraestrutura necessária para a produção. Por exemplo, a locação do container onde vai ser guardado as ferramentas, a locação da betoneira que vai ser usada para fazer a massa, o concreto. Tudo isso é um custo de produção. E o preço, pessoal, é o valor final pago ao contratado pelo contratante, ou seja, é o custo acrescido do lucro e das despesas indiretas de quem está construindo. E eu vejo que tem muita dificuldade nos profissionais da engenharia civil e da arquitetura em entender a diferença entre esses conceitos de custo e valor e preço final. E é aí onde muitos profissionais acabam fazendo negócios aí não tão lucrativos ou não tão vantajosos. E para a gente fazer um orçamento bem preciso, pessoal, a gente deve levar aí em consideração alguns atributos. E esses atributos são 3, pessoal: a aproximação, a especificidade e a temporalidade. O que acontece?
A aproximação é o orçamento aproximado, baseado em previsões e estimativas. Não se deve esperar que seja exato, porém necessita ser preciso. E é o que eu falo, não existe orçamento exato. A gente nunca vai conseguir fazer um orçamento exato de uma obra. Por quê? Tem muita coisa que a gente não consegue prever, como por exemplo, índices de consumo de material, índices de qualidade do material. Muitas vezes a gente não sabe qual que é a qualidade do tijolo que vai ser entregue naquela obra. Se ele é um tijolo mais resistente ou menos resistente, se ele quebra fácil, se ele tem um aproveitamento menor. Enfim, a gente não tem controle absoluto sobre essas informações. O que a gente tem são índices históricos de obras passadas ou até mesmo tabelas referenciais que a gente pode usar como consideração para fazer uma aproximação para tentar chegar ali num valor, num custo mais preciso possível, mas ele nunca vai ser exato. Então veja, pessoal, esse primeiro atributo, que é o atributo da aproximação, ele é muito desconsiderado por muitos profissionais que acham que fazer orçamento de obras é só colocar os valores numa tabela, a tabela vai dar lá os quantitativos e pronto, aquilo vai ser considerado na sua obra. E não é bem assim, pessoal, porque existe essa questão da aproximação, não existe valores exatos. E uma outra característica super importante para orçamentos é a especificidade, né, que trata o quê? Daquela obra específica, daquele serviço específico, né, decorrente aí de características particulares, como o porte da empresa que está apta a realizar a obra e as condições locais, clima, relevo, né, condições de solo, qualidade da mão de obra, facilidade de acesso. Veja, se eu pegar um projeto e der para 10 pessoas, 10 construtoras diferentes, eu tenho certeza que cada um vai ter um custo final de construção diferente. Por quê? Cada um vai ter a sua experiência, cada um vai ter a sua condição de trabalho, cada um vai ter a sua metodologia de trabalho, consequentemente, cada um vai ter uma especificidade quanto a essas informações inerente a cada empresa e a cada projeto. Até porque, por mais que eu dê, por exemplo, 10 projetos iguais, os 10 terrenos não serão iguais. Pode ser que um terreno seja com uma clive muito grande, pode ser que o outro terreno seja em cima de um areal, pode ser que um outro terreno seja, por exemplo, numa região próxima a um rio, com bastante saturação de solo. Enfim, cada projeto vai ter a sua especificidade. Consequentemente, a gente vai ter orçamentos, custos diferentes. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Além disso, essas outras questões colocadas aqui pelo próprio SINAP, né, como exemplo, clima, né, você fazer uma obra, por exemplo, na época da chuva, é um custo totalmente diferente do que você fazer essa mesma obra na época da seca, né? São condições diferentes, são especificidades diferentes para levantamento de custos. E tudo isso deve ser levado em consideração quando você está fazendo o orçamento de uma obra. E a terceira característica e mais importante, né, como atributo de um orçamento, é a temporalidade, pessoal, que representa, né, a projeção dos recursos necessários para a produção de uma obra num dado momento. Uma coisa é você fazer o orçamento da obra hoje e executar ela hoje. Outra coisa é você fazer o orçamento da obra hoje e executar ela daqui 3, 4 meses. Passou-se o tempo, passou esse período, né, de temporalidade. O que acontece? Vão ser custos diferentes, porque passou-se o tempo. Você orçou ela naquele tempo específico passado. E a partir do momento que esse tempo já é diferente, consequentemente, o custo do orçamento dessa obra vai ser diferente. Então, apesar da possibilidade de a gente fazer, né, reajustes por índices, existem as flutuações de preços individuais dos insumos, alterações tributárias, evolução dos métodos construtivos, bem como diferentes cenários financeiros e gerenciais. Ou seja, não é porque hoje eu estou tendo um custo X para fazer uma obra de padrão normal, que quer dizer que ano que vem eu vou ter esse mesmo custo. O fator tempo, a temporalidade, influencia diretamente no custo do orçamento das suas obras. Então você tem que ficar ligado nisso e fazer essas considerações. É o que eu sempre falo, por exemplo, a respeito das construções financiadas. Quando você apresenta uma proposta de construção financiada, onde você preenche lá a planilha de financiamento e manda para o banco para análise, no momento que essa proposta for aprovada, para você de fato poder começar a construção desse financiamento imobiliário de aquisição e construção, por exemplo, já se passou aí alguns meses, 3, 4 meses, desde o momento que você fez o orçamento inicial até o momento em que de fato você tem um processo de construção financiada aprovado e pode começar a obra. Então veja, todo esse período que passou
você perdeu com a inflação, com o aumento de custos dos materiais, ou mesmo alguma questão relacionada à falta de material. Digamos que tenha acontecido alguma coisa nesse período, onde, por exemplo, faltou argamassa na sua cidade por algum motivo específico. Consequentemente, o preço dessa argamassa vai subir muito e vai impactar diretamente no seu custo orçado 3, 4 meses atrás. Então, essa questão da temporalidade, pessoal, é um dos principais fatores que eu vejo em muitos profissionais, principalmente profissionais iniciantes da engenharia civil e arquitetura, errarem nos seus processos de construção financiado, porque eles não têm essa sacada de que, poxa, eu vou fazer o orçamento hoje, mas a minha obra eu vou começar daqui 6 meses, 8 meses, porque tem todo esse período de aprovação, análise, trâmites legais que devem acontecer no processo de construção financiada. Enfim, muita coisa acontece nesse período e vai mudar totalmente o orçamento da obra inicialmente feito. Então, esse ponto aqui, temporalidade, eu vejo como um dos principais pontos aí hoje que está impactando, né, o orçamento aí de muitas obras pelo país, tá? E outro ponto aqui que o SINAP traz para a gente, muito interessante, é a classificação de orçamento por grau de detalhamento ou precisão, tá? E aí ele pode ser, por exemplo, uma estimativa de custo, pode ser um orçamento preliminar ou pode ser um orçamento discriminado ou detalhado. Qual que é a diferença, pessoal? A diferença é justamente aí o grau de detalhamento e precisão. Quando a gente faz uma estimativa de custo, a gente usa aí ou uma referência ou os nossos próprios custos que a gente já conhece. Digamos que a gente já tem uma experiência e eu sei que o meu custo de construção é R$ 2.000 o metro quadrado. Então, eu não vou perder tempo fazendo um orçamento detalhado para fazer um orçamento ou uma estimativa de custo de uma obra que eu vou iniciar agora, porque eu já tenho essa experiência, né, de mercado e eu sei que o meu custo é esse. Então, ao invés de eu fazer um orçamento detalhado, discriminado, eu faço uma estimativa de custo usando a minha própria referência. Ah, mas Cleison, eu não tenho referência, eu estou começando no mercado. Aí a gente tem as tabelas referenciais, o próprio SINAP, temos o Sinduscon, temos o TCPO e várias tantas outras tabelas de custos referenciais. Lógico que quando você vai usar esses CUBs, né, esses custos unitários aí de construção, você tem que levar várias coisas em consideração, inclusive a própria formação desses custos. E aí então fazer os seus ajustes, né, nessa sua estimativa de custo. Por exemplo, eu até separei aqui uma planilha que eu uso para fazer o orçamento paramétrico, né, de análise de viabilidade do financiamento imobiliário, que nada mais é isso, né? Uma estimativa de custo é um orçamento paramétrico. Você pega ali os seus custos de projeto, você pega o custo de referência que você está analisando, no caso aqui na tabela eu estou usando aqui o SINAP, né, residencial de padrão alto, eu tenho um custo aqui de R$ 2.500 o metro quadrado, eu faço aqui umas considerações de equivalência de construção, que é interessante a gente fazer. Depois eu considero aqui alguns outros custos que eu sei que não estão inclusos nesse custo de referência que eu adotei, né, nesse CUB de referência que eu estou analisando. E aí, então, posso até acrescentar um BDI, faço aqui minha composição analítica do meu BDI, que inclusive a gente vai estudar como fazer essa composição de BDI no próximo episódio dessa série. Tá? Depois a gente vai ver isso aqui mais a fundo. E aí, enfim, fazendo todas essas considerações, eu consigo encontrar aqui um custo total parametrizado. Por exemplo, para essa obra aqui, R$ 1.200.000. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma estimativa de custo, não é um orçamento detalhado. Tá? Mas, se você tem uma experiência com uma estimativa de custo, você consegue dar sequência nos seus projetos. Inclusive, essa planilha aqui, usando essa estimativa de custo através dessa técnica que a gente faz de orçamento paramétrico, no final aqui eu consigo até destrinchar quais valores vão para cada etapa, por exemplo, ou para cada serviço lá que eu vou preencher na PCI, na proposta de financiamento imobiliário. Então veja, isso aqui é uma técnica minha, eu que faço isso. Cada profissional vai ter a sua própria técnica de estimativa de custo, tá? Que no caso, a gente está olhando aqui agora, né? Estimativa de custo, ok? Se você quer aprender comigo, recomendo aí o meu treinamento, curso Mestre Fiscal de Banco. Nesse curso você vai aprender tudo aí sobre financiamento imobiliário, inclusive trabalhar como prestador de serviço para banco ou mesmo fazer as suas próprias obras financiadas e você vai ter acesso a esse material, ok? Então fica como dica aí, depois se você quiser conhecer o treinamento, o link está aqui embaixo. Então, além da estimativa de custo, né, que é essa estimativa mais simples, né, usando aí CUB, né, custos referenciais, a gente tem os orçamentos preliminares, que já é um orçamento mais detalhado, né, que é a estimativa de custo. Pressupõe também o levantamento de quantidades de serviços mais expressivos e requer uma pesquisa de preços dos principais insumos. Ou seja, vou fazer uma obra um pouco mais diferente, que o meu custo
padrão não se encaixa nela. Então, eu faço um levantamento dos principais serviços, alvenaria, concreto, enfim, os principais serviços que compõem aquela obra. E aí, né, eu faço uma estimativa desses serviços, lógico, eu considero todos os outros, mas faço uma verificação, né, um orçamento preliminar, né, sem tanto detalhamento assim. Agora, eu quero fazer um orçamento mais discriminado, né, ou mais detalhado. Aí, pessoal, é onde a gente vai usar as tabelas analíticas e sintéticas do Sinap, que são essas tabelas aqui, né, que fala para a gente aí todos os serviços detalhadamente. Por exemplo, eu quero fazer uma alvenaria de vedação de blocos cerâmicos na horizontal, com espessura de 9 centímetros, feito com argamassa assentada com um preparo em betoneira. Eu tenho aqui, nesse serviço do Sinap, o custo do metro quadrado desse serviço, né, que está aqui na casa dos R$ 96. E o Sinap dá para a gente aqui o quê? A composição desse serviço. Como que se chegou nesse valor de R$ 96? A gente tem para cada metro quadrado desse serviço, dessa alvenaria, eu vou gastar, em bloco cerâmico, eu vou gastar 37 blocos. Em tela de aço, soldada e tal, para alvenaria, eu vou gastar aqui 0,58 metros, no caso. Pino de aço eu vou gastar 0,0069 centos, enfim, argamassa, pedreiro, servente, quanto que eu vou gastar de cada insumo desse para chegar nesse valor. Isso aqui já é um orçamento analítico, já é um orçamento muito mais detalhado e muito mais preciso, só que dá muito mais trabalho. Enquanto eu faço um orçamento paramétrico aí em 20 minutos, 30 minutos, um orçamento desse analítico levaria aí uma semana, pelo menos, para poder fazer o levantamento aí de todos os serviços, né? Imagina, uma obra ela tem cerca aí de 100, 200 serviços principais que você tem que levantar, fora outros que você nem vai considerar nesse orçamento detalhado ainda. Enfim, é muita coisa que você tem que levantar para fazer um orçamento detalhado. Dá muito mais trabalho, mas também fica muito mais preciso. Lembrando, pessoal, que nunca vai ser exato, porque veja, esse orçamento está considerando que eu vou gastar aqui para cada metro quadrado de alvenaria 37 tijolos, né? Tá falando aqui. Agora, quem me garante que o meu pedreiro não vai gastar mais? Vai gastar 40, 42, muitas vezes porque ele é descuidado, deixa o tijolo cair muito no chão, quebra, ou mesmo o próprio tijolo tem uma qualidade inferior e quebra fácil, enfim, o desperdício é maior. Então veja, esses índices aqui vai variar para cada caso, para cada obra. Não tem como ser exato. O máximo que a gente consegue fazer é fazer mais próximo aí da realidade, ser um pouco mais preciso, tá? Então, esse seria o orçamento discriminado ou detalhado, né? Que chegaria aí a um custo mais próximo da realidade, né? Com reduzida margem de incerteza, né? Considerando aí todas as informações que a gente acabou de ver. Próximo ponto que a gente vai ver aqui em consideração, pessoal, é a classificação dos orçamentos por finalidade. Então, a gente tem os orçamentos gerenciais, os orçamentos contratuais, os contratuais de referência e os contratuais executivos. Olha só onde é que entra aqui, pessoal, os nossos processos de construção financiada. Veja que a nossa planilha PCI, essa planilha de proposta de orçamento, a gente não vem aqui e coloca, né, os custos da obra que a gente está planejando para essa obra, a gente aprovar esse processo dessa construção financiada. O que é isso? É um orçamento contratual, que ele vai ser utilizado como referência de um contrato de empréstimo de financiamento imobiliário. Pode ser também um contrato de uma licitação pública, por exemplo. Enfim, existem essas classificações do orçamento por finalidade. No nosso caso aí de obras financiadas, a gente está falando aí de orçamentos que têm a finalidade contratual. E aí veja que a gente ainda tem duas classes, né, dentro dessa questão contratual, né? Seria os contratuais de referência, né, que é o orçamento com base em referências que espelhem a tendência de mercado quanto aos índices de consumo, perda, produtividade, mão de obra e preços de mercado. E, né, os contratuais executivos, que é aquele que considera as reais possibilidades das unidades produtivas da empresa ou dos seus fornecedores, onde a tendência de mercado é ajustada por índices individualizados de consumo de materiais, perdas, produtividade e tal. Isso aqui já não é o caso, né, esse contratual executivo já não é o caso, por exemplo, das construções financiadas. O caso das construções financiadas são os contratuais de referência. Por quê? Porque o orçamento que você apresenta aqui na PCI, a partir do momento que ele é aprovado, é aquele orçamento e acabou. Você vai ter que executar esse orçamento até o final do contrato. Ele vai ser a referência do contrato. Diferente aqui desse caso, né, dos contratuais executivos,
onde existe a possibilidade aí de você fazer ajustes, né, dos índices individualizados, tá? E ainda tem também, pessoal, os orçamentos que são utilizados aí para perícias e auditorias, né? Eu faço muito aí em processos judiciais quando eu atuo como perito, né? Muitas vezes o juiz quer saber alguma questão, né, relacionada ao custo de orçamento a uma determinada obra, alguma determinada ação judicial que está acontecendo, e aí então a gente entra com o orçamento pericial para resolver aquela questão judicial. Tá? E aí tem a classificação de orçamento pela apresentação das informações. E a gente tem ele sintético e o analítico. O que é o sintético? É aquele orçamento mais simplista, que apresenta apenas os serviços macros dos itens por etapas, né? Infraestrutura, superestrutura, vedação, canteiro. O que é isso aqui? Nossa planilha PCI. Pega a planilha PCI de orçamento de construção financiada. Aqui é só os itens macros. Isso aqui é um orçamento sintético, pessoal. Não é necessário fazer um orçamento analítico para uma construção financiada. Você apenas coloca aqui o resumo sintético, né, do seu orçamento. Agora, quero participar de uma licitação, quero fazer uma licitação, quero fazer um orçamento mais preciso. Aí a classificação desse orçamento vai ser um orçamento analítico, onde você vai ter aí a visão detalhada de todos os macro itens e etapas, né, dos quantitativos e custos unitários de cada serviço a ser executado, né, usando aí inclusive as tabelas do SINAP aqui, né, de serviços analíticos, né? Então você vai ter aí todo o detalhamento de todos os serviços da sua obra. E qual que é a estrutura, pessoal, que tem que ter um orçamento, né? Bom, basicamente a gente tem que ter os levantamentos de custos diretos, está relacionado ali aos serviços em si, como por exemplo o consumo de materiais, os equipamentos e a mão de obra. A gente vai ter os custos indiretos, que está mais ligado ali, por exemplo, à administração, a mobilização e desmobilização do canteiro, instalações, né, provisórias, manutenção do canteiro, seguros, tá? Então isso aí são os custos indiretos. Aí tem as despesas indiretas, que está relacionado, né, à atividade empresarial em si, né, conforme um percentual de custo da obra ou administração central da obra, né, e por fim o lucro e a bonificação, né, ou a bonificação, que é a parcela destinada aí à remuneração, né, pelo desenvolvimento da obra, do serviço de construção, lógico em conjunto aí com os impostos, né, inclusive esse é o nosso chamado, né, mais conhecido aí como BDI. Algumas pessoas chamam de LDI, mas é mais comum, né, conhecida como BDI. Inclusive, a gente vai entrar a fundo nesse item, como calcular o BDI, no próximo episódio, no episódio 4 dessa série, tá ok? O que a gente tinha para ver, então, sobre as considerações aí, a engenharia de custos, né, e orçamento de obras em relação ao SINAP, a gente já viu aqui nesse vídeo. Vamos encerrar por aqui para não ficar tão grande. Claro, deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões, né, sobre esse assunto, sobre esse tema, se ficou alguma dúvida, se ficou alguma sugestão, alguma crítica para dar em relação a esse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai ler e responder todos eles. E claro, além de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, considere se tornar um membro do canal, pois além de você ter acesso a aulas exclusivas, você vai ter também direito a descontos em nossos cursos, treinamentos e serviços como consultorias e assessoria no preenchimento de planilhas de financiamento imobiliário. E para você continuar aprendendo mais sobre o mercado da construção civil, vai assistir algum desses 2 vídeos aqui ao lado, que eu tenho certeza que você vai aprender muito mais aqui no canal Mestre da Obra. E a gente se vê no próximo vídeo e no próximo episódio dessa websérie. Tamo junto!